Já estamos de volta com o seu estilo de vida e a gente vai continuar conversando sobre as marmitas. Doutora, qual é a diferença entre o light e o diet? É bom que eu faça a minha marmita toda light ou toda diet? Olha só, existe muita dúvida sobre esse assunto. O diet é quando você é isento de alguma substância. Pode ser isento de glúten, para quem tem doença celíaca, que tem alergia a glúten. Pode ser isento de açúcar, por exemplo, para quem tem diabetes. Pode ser isento de colesterol, para quem quer não manter uma dieta totalmente sem gordura. Só que o light já é diferente. O light é quando você tem uma redução dessa quantidade. Então, ele vai conter aquela substância, mas ela vai ser em menor quantidade, tá? Então, tá aí para quem tinha essa dúvida, é isso. Por isso que então, depende da sua dieta. Por isso que os diabéticos, no caso, utilizam o diet, né? E não o light. Porque... Diet é importante observar. Diet de quê? Daí você tem que olhar na embalagem, né? Diet de açúcar, então é para diabético, tá? Tem sempre que observar a substância específica. Pode ser, por exemplo, que não tenha o sal, mas que tenha o açúcar. Pode ser que não tenha o açúcar, mas que tenha o sal. Então, pode fazer mal para outra coisa, mais ou menos isso, Sim, né? É importante observar qual é a substância, é isso mesmo. Nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores hoje e eu já vou começar a agradecer vocês pela participação, porque a gente gosta de fazer esse programa desse jeito, com bastante perguntas de vocês, para solucionar aquilo que vocês já têm diretamente, né? E tem uma que diz o seguinte: bom dia. Ai, não é uma pergunta, é só uma participação. Bom dia. Eu não sei o seu nome, mas sou o seu fã. Meu nome é Isabelle, viu? Muito prazer. Você é a morena mais linda que já vi e não perco nenhum programa seu. Fico na frente da telinha só pra te ver. Nossa, você é muito bonita, maravilhosa. Eu sou o Márcio de Porto Velho. Um beijo. Um beijo pra você também, Márcio. Muito obrigada por todos os seus elogios, pela parte que me toca. Vou pra casa já feliz depois desse programa, entendeu? Mas continue assistindo porque os temas são muito interessantes também, viu? Então... o que a gente pode dizer, por exemplo, daquelas pessoas que levam o ovo dentro da marmita? O ovo é um problema ou o ovo pode estar dentro da marmita também? O ideal é que faça na hora, porque o ovo é muito fácil de fazer, né? Você pode fazer ele cozido para evitar que tenha frituras. Então, o cozido é uma opção? Sim. O ideal é que se você quer fazer uma dieta, que seja tudo cozido, ou grelhado, tá? Cozido ou grelhado, nada de frituras, porque isso realmente vai elevar o seu colesterol e isso não é nada bom, né? Vai aumentar o índice de doenças cardiovasculares, coronariopatias. Bom, e outra dúvida que as pessoas têm muito hoje em dia é sobre sucos verdes, né? Que tá na moda, todo mundo quer tomar suco verde e pessoas perguntam se emagrece ou não. Com relação ao suco verde... porque ele contém muitas clorofilas, né? E aí o pessoal tem autores que falam, olha, autores dizem que clorofila é bom para sistema imunológico, clorofila é bom para aumentar a imunidade, aumentar o sangue. Então tem várias vantagens. Alguns autores têm essa corrente. Mas assim, por que emagrece? Por que o pessoal fala que emagrece? Porque ele também é rico em fibras. E as fibras vão fazer com que a digestão seja mais devagar e você vai passar um pouquinho mais de tempo para sentir fome, tá? A gente chama também de detox, né? São os sucos detox. Os sucos detox. E o interessante é que algumas pessoas determinaram que ele é o suco verde, mas existem sucos detox hoje em dia que não são verdes, não necessariamente têm a coloração verde, por causa de alguns outros alimentos. Então é bastante interessante. Mas são bem nutritivos, né? As pessoas também perguntam, quantas vezes eu tenho que comer? Eu vou fazer uma dieta, então eu só vou comer uma vez ao dia. Não é bem aí, por aí. Essa não é a marmita da salvação. O ideal é que você coma várias vezes ao dia. Você tem que manter as 3 refeições principais, não comer bastante, mas comer de forma regular, reduzida, em menor quantidade, para poder você fracionar essas refeições. O ideal, então, é comer de 3 em 3 horas, poucas quantidades, né, do intervalo entre as principais refeições, para acelerar o seu metabolismo e fazer com que você emagreça mais rápido.
É verdade. Então, você tem que comer, tipo, um iogurte desnatado, comer uma fruta, um suco, pode ser um suco detox, porque é nutritivo, tem várias frutas, é nutritivo, mas tudo isso vai depender do seu tipo de dieta, do que doença você tem, se você é um diabético, a dieta é diferenciada, se você é um hipertenso, se você é um nefropata. Então, tudo isso é importante você ter uma consulta com um nutricionista ou endocrinologista, um nutrólogo também, para te dar uma dieta adequada de acordo com as doenças que você tem pré-existentes, tá? É verdade que o micro-ondas é um problema quando a gente fala sobre requentar, porque o problema da marmita também, muitas vezes, é que a gente chega no trabalho cedo e sai do trabalho tarde. Como que no período do almoço você vai ter esse alimento numa temperatura boa, né? Não, você pode esquentar tanto no micro-ondas quanto no forno, tá? O importante é que quando descongelado o seu alimento, não requente novamente. Descongelou, já pode passar para esquentar e comer. Aquelas 5 horas que eu falei, e já come. E o banho-maria? Não tem problema, tá? Não tem problema. É a mesma coisa que esquentar. Você vai esquentar, seja no micro-ondas, seja no forno. Doutora, muito obrigada pela sua participação. De nada. A doutora veio, inclusive, lá da Integral Ocupacional para dar essas dicas de saúde pra gente. Que bom que nós temos profissionais que estão atrelados aí, buscando qualidade de vida para a sociedade, né? Sim. Obrigada pelo convite. E em nome da Integral Ocupacional, a gente pode estar tirando umas outras dúvidas. Se vocês quiserem, pode continuar mandando mensagens, tá? E para você que está em casa, agora a gente vai acompanhar a alimentação ideal para o pré e pós-treino. Se você não sabe o que comer antes da atividade física e não sabe também o que comer depois que você termina essa atividade física, tudo vai ficar muito mais simples agora com as dicas que nós temos para vocês. Se você pratica alguma atividade física, certamente já deve ter ouvido falar que é muito importante estar bem alimentado antes e depois do treino. A alimentação é o fator essencial para se ter resultados satisfatórios com a musculação. Mas as dúvidas com relação ao que pode e deve comer são muitas. A nutricionista Ana Consentini dá algumas dicas e orientações dos alimentos que podem ser consumidos no pré e pós-treino. Doutora, por que é preciso ter uma boa alimentação antes do treino? Bom, o primeiro passo é fazer com que esse organismo ingira esses carboidratos complexos para poder fazer esse treino. Por quê? Porque precisamos ter essa energia para poder a fase mitocondrial, a fase de glicogênese ser muito melhor estabelecida, metabolizada dentro do organismo. Mas explicando o que é carboidrato complexo, são as raízes, os tubérculos, não é isso? Que são a batata doce, o cara roxo, o cara branco, macaxeira, certo? Então esses são os chamados carboidratos complexos. Também os alimentos integrais, como pão integral, arroz integral, massas integrais. Então tudo isso favorece essa tua energia para poder ter um melhor desempenho. Você deve consumir os alimentos energéticos 1 hora ou 30 minutos antes do seu treino, para que o seu metabolismo tenha uma performance melhor. Existem 3 fases para poder ter uma performance muito melhor, que é a primeira fase de energia, que recebeu a energia dos alimentos, certo? Depois tem a fase da biogênese mitocondrial, produz muito mais energia para poder você queimar. Então, depois da terceira fase, vem a fase do crescimento, certo? Então, muito fácil de entender. A fase energética, a mitocondrial e a do crescimento, ou seja, recebi o nutriente, malhei e aí no futuro eu tenho o resultado. Conheça os alimentos pré-treino e entenda a função deles. E os alimentos pré-treino, quais são? Então, geralmente eu gosto de deixar claro que tem os líquidos e os sólidos, tá? Então, falando do nosso açaí da nossa região norte, muito famoso, muito essencial. Então, nós temos ele aqui, fonte de energia, certo? Tem todos os nutrientes na sua composição, mas o ideal mesmo é porque ele tem antocianina, certo? Então, melhora a absorção desse nutriente. Então, o açaí, nós temos aqui, esse aqui é aquele suco detox. Isso, temos o suco detox. Por que eu trouxe hoje? Por que eu estou demonstrando? Porque como você recebe uma carga muito maior, geralmente no final de semana, não custa nada uma segunda-feira em jejum, 6h30 da manhã,
limpar esse intestino com couve, que a função dela é essa, ela tem muitas fibras, então a função dela é essa, de limpar esse bolo fecal, junto com o limão, que é antioxidante, e a maçã para tirar um pouco daquele sabor metálico da couve. E aqui nós temos também o suco de beterraba, né? Certo. Como é feita a preparação? Tem alguma misturinha ou é só a beterraba? Então, nesse suco de beterraba que eu mesma fiz, ele tem um limão inteiro, você pode colocar laranja, limão, caju, no entanto que tenha um sabor que tire um pouco desse sabor muito forte da beterraba. Então, esse suco, ele é muito poderoso, ele é power. E tem muitas pessoas que não tomam porque acham o gosto da beterraba ruim, né? Então isso aí já quebra mais. Isso, então a vitamina C, ela já quebra mais esse gosto. Os alimentos sólidos exigem um pouco mais de atenção na hora de preparar. Então, o sólido significa o quê? O que eu tenho aqui? Um pão integral, tenho também a clara de ovo, que a função da clara de ovo é muito importante para reduzir a parede abdominal. Quem quer ter o abdômen trincado, a parede abdominal gera, a clara de ovo geralmente ela é exclusiva para reduzir essa gordura abdominal. Então, ela tem enzimas que elas vão diretamente nessa parede abdominal, certo? Mas você pode colocar linhaça, chia, amaranto, algum cereal. Então você une uma proteína, um carboidrato e sempre um cereal para ter uma sintonia e um equilíbrio nutricional no teu pré-treino. Também você pode consumir também com bananas, pode semear com canela, que é termogênica, pode colocar goji berry ou outra fruta da região amazônica, justamente para sair daquela mesmice, daquele sanduíche simples. Quais são os alimentos corretos após o treino, doutora? Então, já que recebeu aquela energia, já está na fase mitocondrial, que queimou essa caloria, produziu energia do carboidrato, então agora eu vou na fase do resultado, certo? A fase do resultado significa o quê? Que você vai consumir 30 a 1 hora depois do treino, sempre uma proteína. Por que proteína? Porque apesar de você for fazer o treino adequado, se for musculação ou se tomou algum tipo de suplemento, então sempre consumiu a proteína para ela te dar saciedade, te dar energia, te dar saúde e também porque ela ajuda na metabolização muscular. Ela te hipertrofia em relação à proteína. E aqui nesse pratinho a gente substituiu o arroz integral pela batata doce. Esse prato, ele pode ser consumido todos os dias? Então, todos os dias não. O que nós devemos fazer? Tem o equilíbrio nutricional. Nós devemos saber o peso, a altura, circunferência da cintura e do quadril para a gente verificar se ele tem um risco para doenças crônicas não degenerativas. Então, o que a gente sempre associa? Não ficar na mesmice alimentar. Entende? Então, na nutrição esportiva, eu gosto de deixar bem claro que não é só o frango com batata doce no pós-treino. Sempre associar 50% de salada, crua e cozida, semeada com aveia, porque ela é funcional, tem beta-glucano e vai te dar mais performance. Mais 25% de carboidratos complexos, que pode ser o arroz integral e a batata doce, macaxeira ou cará roxo, ou macarrão integral também. E o nosso 120 gramas de proteína, pode ser peixe, fonte de ômega 3, 6 e 9, que reduz os triglicérides, certo? Pode ser a carne vermelha e pode ser o frango, ok? Então a gente deixa bem equilibrados. E vale lembrar que podemos equilibrar a alimentação ao longo do dia com as frutas. Elas são ricas em vitaminas capazes de potencializar ainda mais os resultados. Então nós vamos finalizar aqui a matéria, energizando um pouquinho o nosso corpo para começar daqui a pouquinho o treino. Fala a verdade, sempre fica mais fácil depois que o estilo de vida dá umas dicas pra você, né? Agora os seus treinos vão ficar muito mais simples e muito mais fáceis, eu tenho certeza. Nós vamos para um breve intervalo, como sempre, mas daqui a pouco a gente volta. Não vai demorar muito, vai ser bem rapidinho, mas vai dar tempo de você enviar a sua participação através do número 98111-4512. Eu tô esperando por você, meu celular tá aqui na mão, tô esperando pela sua participação também. Envia pra gente e a gente volta já.